Bom, então sou Ana Carolina Morozovski, sou juíza aqui da Terceira Vara Federal de Curitiba, que é especializada em saúde. Conheci o Dr. Daniel numa reunião no Hospital Sírio-Libanês e, apesar de ter escrito um artigo sobre critérios de triagem em leitos de UTI, eu não conhecia o artigo do Dr. Daniel e me senti bastante envergonhada e então fui atrás, né, para estudar o artigo dele e fiquei bastante impressionada com a qualidade do estudo que ele desenvolveu e com os desfechos que eles conseguiram, então, através desse algoritmo que eles desenvolveram lá no hospital, né? Dr. Daniel trabalha lá no Sírio-Libanês, ele é presidente da Comissão de Bioética, também trabalha na Comissão de Cuidados Paliativos, coordenador de Cuidados Paliativos do Hospital Sírio-Libanês, trabalha como intensivista no HC de São Paulo, e tem um currículo super extenso. Eu gostaria de agradecer muito por o senhor ter aceito esse convite e já passo a palavra para o senhor. É uma honra termos aqui o senhor conosco. Oi, Carolina, Luciana, a todos. Eu que agradeço a esse convite. Para mim é uma enorme honra. Confesso que eu fico até um pouco nervoso, acho que nunca falei para tanta gente do direito junto. Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco nervoso, mas me sinto extremamente honrado e extremamente feliz com essa oportunidade, que eu acho que essa interface entre direito e medicina, eu acho uma interface que tem muito a ser explorada ainda, tem muito caminho muita ponte que precisa ser construída ainda no nosso país nesse sentido. E assim, alguém também estava comentando, né, que o pessoal de Londrina estava comentando que no fim das contas essa crise trouxe uma oportunidade boa, que está reunindo comitês através de vídeo. Eu acho que essa crise pode trazer outras oportunidades boas, e essa discussão de triagem, na minha opinião, embora extremamente difícil, eu acho que ela pode deixar alguns legados importantes para o nosso país. E não só na discussão de triagem de UTI. Eu queria apresentar para vocês então algumas ideias. Não tenho a menor pretensão de esgotar o assunto. Acho que esse assunto é inesgotável. Tenho pretensão de trazer, espero, algumas novas e boas perguntas. Acho que se conseguir isso, eu estou satisfeito. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Carol, acho que a compartilhamento de tela está com você. Ou com o anfitrião, que eu não estou conseguindo aqui. Carol, você consegue liberar? Opa, acho que agora foi. Consegue? Foi, funcionou, obrigado. Então tá. Imagine, desculpe, peço desculpa. Imagina. Tá aparecendo? Pior ainda, hein? Sim. Sim, rapidamente, deixa eu explicar um pouco de uma confusão que é a minha carreira, que acho que talvez ela até se misture com essa discussão. Eu sou originalmente médico intensivista, aqui do HC, aqui da USP. E ao longo da minha Vê se carreira... dá certo aí, se não der a gente vê aqui no celular. Acho que tem alguém com áudio ligado. Pessoal, por favor, tem que pôr no mudo, quem não tá falando. Não? Mas eu tenho lugar para pôr... Minha carreira... Opa. Pode falar, eu pus no mudo todo mundo e já liberei para o senhor. Obrigado. Minha carreira é um pouco confusa. Eu sou médico, originalmente médico de UTI, fiz toda a minha formação aqui na USP. Mas ao longo da minha carreira de UTI, eu comecei a sentir um vazio, na verdade. E esse vazio eu encontrei preenchimento na trajetória de cuidado paliativo. Eu acabei migrando de área. Eu fui da UTI para o cuidado paliativo. A gente implantou uma equipe de paliativo lá no Sírio em 2008. E o programa cresceu em assistência, ensino, pesquisa. E ao longo da trajetória de cuidado paliativo, eu comecei a me deparar cada vez mais com as questões de bioética. E aí, de novo, minha carreira começou a mudar de novo para o mundo da bioética. E aí veio a pandemia. E botou tudo pernas para o ar. E o fato é que eu acabei voltando a ser intensivista. O Sírio, em parceria com a USP, os dois montaram uma UTI aqui dentro, onde eu estou agora, estou na FM USP, e fizeram um projeto
a USP está fazendo um projeto, na minha opinião, maravilhoso, de 100 leitos de UTI, hoje, aqui no HC, o hospital onde eu estou, foram para 300, com um monte de parceria. O Círio foi uma das parcerias que a USP conseguiu fazer. E aí, no fim das contas, agora eu voltei a ser intensivista, mas agora, no olho do furacão, assim, na linha de frente, eu acho que as questões de bioética, elas estão explodindo na minha cabeça e eu fico enormemente satisfeito de compartilhar com os senhores, e muitos aqui são tomadores de decisão, algumas percepções da linha do front, de quem já estudava esse assunto há um tempo considerável. Então, vou tentar fazer uma apresentação de no máximo 35 minutos, para a gente ter bastante tempo de discussão depois. Deixa eu começar do começo, para ser claro. Triagem. Triagem é quando você tem, de alguma maneira, uma oferta maior do que o seu recurso. Então, você tem uma demanda que pode ser excessiva para qualquer coisa e você tem que escolher algumas poucas pessoas para serem selecionadas para aquilo. O que a gente vai discutir aqui é a triagem de UTI, mas pode ser triagem para qualquer cenário. E eu acho que muitos dos pensamentos que eu vou compartilhar aqui, eles podem ser utilizados para outras triagens, não só de leitos de UTI. Assim, e a gente pode discutir, não, mas a gente pode aumentar o número de leitos de UTI e não ter que fazer triagem. É verdade. E eu acho que é um dever. Mas a discussão da triagem, ela começa quando a gente tem que tomar essa decisão. Não tem. Não tem um mundo ideal. O mundo possível é esse. A gente tem um leito e 3 pacientes. A gente tem X leitos e um número muito maior de pacientes. Então, o que a gente vai fazer? Para quem a gente vai dar esse leito? Para quem a gente vai dar essa ventilação mecânica? Isso é a discussão de triagem. E eu vou me concentrar nela. E a gente podia pensar, então, o que é o certo a fazer? Nesse contexto específico, da pandemia de Covid, do leito de UTI, para quem que eu dou esse leito? Eu até me arrisco aqui, diante de tantos profissionais do direito, mas algumas questões muito básicas, essenciais da justiça, elas são necessárias nessa discussão. Então, a questão da imparcialidade, ela é fundamental. Não dá para a gente considerar nada como justo se for parcial. Não dá para a gente considerar que uma triagem vai ser justa se ela for parcial e favorecer determinadas pessoas, determinados grupos. Ela tem que ter uma imparcialidade necessária. Não é à toa que um dos símbolos da justiça tem uma venda. E uma outra questão muito essencial do direito e da justiça, na verdade, é que ela precisa seguir algum certo princípio, norma, lei ou critério pré-estabelecido. Não é possível fazer uma triagem com mínima justiça se a gente vai fazer o critério na hora de escolher. Então, essa discussão ela tem que acontecer antes do problema. E por isso que eu acho que é tão oportuno a gente discutir agora essas questões. E aí, então, com essas premissas, a gente poderia seguir algumas linhas de pensamento ético sobre o que seria o certo a fazer. A gente poderia pensar numa linha consequencialista, ou eventualmente utilitarista, que muito bem representada pelo John Stuart Mill. Ele, a partir dos conhecimentos do Bentham, ele desenvolveu uma linha toda, que eu não vou entrar na discussão minuciosa aqui, mas que a gente poderia resumir o pensamento desta linha, pensando que o certo a fazer é a gente atingir um número de felicidade para um número maior de pessoas e de dor para um número menor. Então, fazer uma conta onde a consequência vai ditar o que é o certo. Nessa linha de raciocínio consequencialista, a gente colocaria aplicação prática dentro de uma triagem de UTI a todos os raciocínios pensando sobre chance de sobrevivência. Então, a gente poderia entrar aqui nesta linha de raciocínio, a gente vai dar o leito de UTI para quem tem mais chance de sobreviver. Esse é o jeito. Um jeito um pouco mais elaborado de seguir esse raciocínio é, em vez de ser o número de pessoas, vamos pensar no número de anos de vida salva.
Porque se tem uma pessoa, sei lá, de 80 anos e uma pessoa de 20 anos, a gente salvar a pessoa de 20, a gente vai ter uma média de 75 anos, mais ou menos, da nossa população, a gente vai ter um número de anos salvos. Então não é só a pessoa, mas é o número de anos de vida salvos. Isso também é uma forma de pensamento consequencialista e isso também vai ditar o que seria o certo a fazer para dar triagem. Uma outra forma de pensar, e eles não à toa, eles discutiram a vida inteira, eles foram contemporâneos, discutiram a vida inteira, seria uma ética mais deontológica, onde a gente pensaria que o certo a fazer é alguma coisa que obedecesse a alguns princípios, ou com um nome pomposo, como Kant chamava, de um imperativo categórico. Um ser racional deve ser considerado como um fim em si mesmo. Toda essa linha de seguir um princípio, uma linha deontológica, um dever de agir, ela tem, acho que, o seu ápice nos pensamentos que vão guiar a equidade da decisão. Então, de uma certa maneira, como todos têm, a dignidade é inerente, todos têm o mesmo direito de ter o acesso. Um exemplo prático na discussão de UTI é que o acesso à UTI ele não deve ser exclusivo, por exemplo, para o COVID ou para não COVID. Então, quem não tem COVID também tem que ter o mesmo direito de acesso num leito raro. E uma última linha, e eu estou fazendo bem rápido aqui, de um pensamento que ele é muito mais profundo, seria uma linha que, iniciada pelo Aristóteles, muito retomada agora na segunda metade do século XX, que é a linha de o certo a agir seria onde que a gente busque o mérito e o propósito daquela ação. Então, a gente pensaria que qual que é o propósito de uma UTI? A UTI nasceu quando você começou a juntar um monte de paciente grave e começar a usar, por exemplo, ventiladores mecânicos para salvar aquelas vidas. Então, tem uma questão de uso de suporte artificial de vida para pacientes graves. Então, uma questão de gravidade e de uso de recursos que só existem dentro de uma UTI, a gente atingiria o propósito de uma UTI. Então, quem usaria aqueles recursos que só existem na UTI e que atingiriam o propósito e o mérito dela seriam as pessoas que deveriam ir para lá. São três tipos de pensamento com implicações práticas diferentes no tipo de resultado que a gente vai considerar o que é o certo a fazer. Então, como os senhores sabem muito bem, nenhum das três linhas é a linha última, ou a gente precisaria encontrar algum tipo de balanço entre essas três linhas éticas e os princípios da justiça para encontrar o que seria o certo a fazer na prática. Tem outros critérios que a gente poderia pensar. Esses aqui são critérios clássicos anglo-saxões, adotados, por exemplo, na Inglaterra, em que, numa triagem, você precisaria respeitar alguns valores, como a responsabilidade, a inclusão, a transparência, que seja razoável, baseado em evidência, e que seja responsivo e flexível, especialmente diante de uma questão de uma pandemia, onde você precisa revisar de acordo com as demandas. Na prática, a gente precisa, então, de um critério objetivo, ético, que atenda àqueles valores que a gente considera que são os valores que a gente busca como sociedade. E, além disso, a gente precisa criar um processo que seja claro e eficiente para isso. Não adianta ficar só na abstração e na idealização se a gente não tiver um processo pragmático para atingir aquilo. Quais seriam critérios, então? Queria apresentar rapidamente 5 critérios diferentes. Todos eles têm forças e têm fraquezas. E eu queria apresentar um pouco dessa discussão para embasar o pensamento crítico. Começando pelo critério apresentado pelo CFM. O Conselho Federal de Medicina, em 2016, ele, junto com a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, ele publicou uma resolução para estabelecer os critérios de admissão e alta de terapia intensiva. Leito de UTI no Brasil, especialmente leito de UTI no SUS, foi sempre raro. Então, essa discussão de triagem no Brasil não tem nada de nova. A discussão de triagem, eu faço UTI desde 2001.
Em todos os meus plantões de UTI do SUS, eu fiz triagem. E todos os plantões, todos os intensivistas que eu conheço que trabalham no SUS, fazem triagem desde que existe UTI. Essa discussão não tem nada de nova. Na verdade, talvez essa discussão ela seja nova, mas esse ato não tem nada de novo no nosso país. Infelizmente, devo dizer. E aí, o CFM, ele publicou uma resolução para tentar guiar essa discussão. E ele criou um critério de prioridades, onde você colocaria que quando você tem mais pacientes para admitir do que o número de leitos para recebê-los, você classificaria os pacientes numa ordem de prioridade que vai de 1 a 5, onde a prioridade 1 são aqueles pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida com uma alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação do suporte terapêutico. E aí tem um degradê, onde você vai até a prioridade 5, que são pacientes em fase de terminalidade, sem possibilidade de recuperação. E aí você classificaria esses pacientes na prioridade e admitiria inicialmente paciente de prioridade 1, depois paciente de prioridade 3, aqui tem uma pegadinha no negócio do CFM, porque a prioridade 2 não é a prioridade 2 na ordem de admissão. É uma coisa que desafia um pouco a lógica, mas a própria resolução é assim, que o paciente de prioridade 2, segundo o CFM, ele só precisa de monitorização. Então não é um paciente, por exemplo, que está entubado, mas é um paciente que tem risco de ser entubado. Então você admitiria primeiro prioridade 1, depois prioridade 3, depois prioridade 2, depois prioridade 4 e, por fim, prioridade 5. Essa resolução do CFM ela tem uma grande força. E a maior força, na minha opinião, é que é um critério público, pré-estabelecido, dado por uma instituição federal e que leva em consideração aspectos bioéticos desse problema. Mas, na minha opinião, ele tem um grande problema. E, como tudo, você dá um passo para frente e aparecem novos problemas. E o problema que eu acho que ele abre é que ele depende muito do julgamento do médico. Ele depende de uma interpretação que pode ser muito subjetiva. Por exemplo, eu, como médico, posso falar que o meu paciente que tem uma doença gravíssima, com uma probabilidade mínima de recuperação, eu posso achar, na minha opinião, que ele tem uma alta probabilidade de recuperação. É a minha opinião. E que não deva fazer nenhuma limitação de suporte terapêutico. Se eu, como médico, interpretei este fato dessa maneira, eu classifico um paciente com prioridade 1. Então, ele depende totalmente da interpretação do médico. E ele não fala como que o médico deve fazer essa classificação. Então, isso deixa um problema. E esse problema fica acentuado ainda mais numa pandemia. Porque numa pandemia, quem vai fazer essa classificação é o médico que está lá na ponta. E, às vezes, o médico que está na ponta é um médico que foi deslocado para uma função que não é a dele. Então, ele vai ter que fazer um julgamento que não é a expertise dele. Ou seja, fica mais complicado ainda você fazer esta classificação quando você não tem a expertise da sua especialidade. Um outro critério que é famoso é um critério publicado pelos pesquisadores, é um intensivista também de Pittsburgh, e foi adotado lá e depois ele correu o mundo afora. E o critério de Pittsburgh, ele vai levar em consideração duas linhas, dois princípios. Um princípio de salvar o maior número de vidas possíveis e salvar o maior número de anos de vida possíveis. São dois critérios de uma linha consequencialista utilitarista. Muito alinhado, muitas vezes, com a ética anglo-saxã, especialmente norte-americana. O que eles usam na prática para atingir esse princípio? Eles usam um score chamado SOFA. SOFA é um score que ele foi desenvolvido para UTI. E na época da publicação dele, ele foi desenvolvido como uma ferramenta, quando o paciente interna na UTI, você avaliaria 6 grandes sistemas orgânicos, nominalmente a parte respiratória, a parte hematológica, a parte hepática, a parte cardiovascular, a parte neurológica e a parte renal, através de um marcador objetivo
E aí você classifica a disfunção aguda daquele órgão e pontua. E quando ele foi desenvolvido para você ficar fazendo o SOFA diário do paciente da UTI. Então, você vê um paciente, por exemplo, com SOFA maior do que 12 internado numa UTI, a gente sabe que pacientes com SOFA maior do que 12, eles têm uma mortalidade, 9 em cada 10 pacientes morrem. E mais ainda, a gente sabe que um paciente com SOFA maior do que 12 e que ao longo dos dias o SOFA dele piora, esse desfecho é menor ainda, a chance de sobrevivência é menor ainda. Então ele é um bom jeito para você avaliar a gravidade do paciente na UTI. Eles adotaram, e é uma ferramenta muito fácil, intensivistas, a gente faz isso aqui, você bate o olho, você olha para o paciente, você tem os exames na mão, você calcula o SOFA de cabeça. Ele é fácil de usar. Só que ele tem alguns problemas. Perdão, antes de chegar nos problemas dele, o outro critério que ele usa é avaliar o número de vidas salvas. E aí ele vai avaliar uma interpretação do médico de que o paciente ele morreria em 5 anos, independente da chance de tratamento. Esse critério de Pittsburgh, ele tem algumas vantagens e algumas forças e também tem algumas fraquezas. Maior força do critério de Pittsburgh. Ele é muito mais objetivo do que o critério do CFM. Porque você não depende só da interpretação do médico. Metade do seu esquema de pontuação que ele gera aqui depende de um score prognóstico baseado em exames. Mas ele tem também alguns problemas. Na minha opinião, os maiores problemas dele é que metade da pontuação depende de uma interpretação. Essa interpretação de que o paciente vai morrer em 5 anos ou vai morrer em 1 ano é uma interpretação de prognóstico. E a gente sabe que médicos têm um viés otimista muito bem estudado. Nós, médicos, a gente acha que os pacientes vão viver mais do que eles vivem. O que é bom, mas é ruim. É bom porque muitas vezes motiva algumas intervenções, às vezes pode ser até ruim, porque motiva as intervenções demais, mas é ruim em termos de acurácia. A interpretação do médico de longo prazo, especialmente, tem uma acurácia muito ruim. Então, você depende, metade do seu critério depende de uma questão que tem uma acurácia ruim, e a outra metade depende de um índice que não foi validado para isso. O índice foi validado para o paciente que está na UTI, não para escolher o paciente que vai para a UTI. Mais ainda, esse índice, ele depende de alguns exames. E esses exames, eles não são disponíveis numa situação, por exemplo, de catástrofe. Para o paciente que está internado numa UPA, esperando o leito de UTI, uma UPA não colhe a gasometria arterial, que é o exame que você vai precisar para pontuar ele na parte respiratória. Na UPA, se você colher a bilirrubina, ela demora 1 semana para sair. Não vai ter a bilirrubina aqui. Então, isso pode dar um viés de seleção. Um viés de seleção de que nos pacientes que estão num lugar melhor, que conseguem colher o exame e ter o resultado do exame numa situação de emergência, eles vão ter números provavelmente piores no score. E não necessariamente vão ser os pacientes que vão ter mais benefício, porque a critério de SOFA não é para benefício da UTI, é para a gravidade de quem está internado na UTI. Na epidemia de H1N1, ele foi visto que o SOFA é péssimo preditor em H1N1. E talvez ele seja um péssimo preditor para a COVID também, ninguém sabe, não foi validado para isso. Tem um terceiro critério, que é o critério do NHS. Na minha opinião, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, e o NHS ele deu um enorme passo criando um critério de triagem na UTI baseado em 3 pontos, em 3 classificações. Primeiro, idade. O NHS colocou idade como um critério. Então, o paciente que tem mais do que 80 anos, ele ganha 6 pontos no NHS. Depois, fragilidade. Fragilidade é um conceito, é um fenótipo, uma aparência que o paciente tem de ser mais frágil. Às vezes o paciente é lúcido, ele é independente, mas ele é frágil. E o que a gente vê é que o paciente frágil, ele parece um castelo de cartas. Você tem uma pequena intervenção e tem uma repercussão enorme
em outros problemas que você nem imaginaria que poderiam acontecer. Pacientes frágeis, eles demonstram uma reserva biológica menor e um desfecho pior. A chance de sobrevivência de um paciente frágil é menor. E um terceiro critério, que é comorbidade, que também está associado com chance de sobrevivência. Quem tem mais comorbidade tem menos chance de sobreviver. Então aqui, o NHS, ele usou 2 índices que são consequencialistas e um índice que tem uma discussão enorme até sobre equidade. E eles argumentam que é uma questão de ciclo de vida. É para todos termos a equidade, segundo o NHS, de ter a chance de viver a média de vida da população. Essa é a argumentação do NHS. Tem forças. Força é objetivo. É super fácil de ser aplicado. Não precisa de nenhum exame. Ele é inteiro objetivo. Não tem nenhuma subjetividade de interpretação aqui. Ou mínima. Mas ele também tem um desafio. Ele também não foi validado. Ninguém sabe se realmente aqui a gente vai ter um critério de triagem que seja melhor do que outros critérios. Embora eu seja extremamente defensor que numa situação de catástrofe, algum critério é melhor do que nenhum. É muito melhor você ter uma coisa ruim do que não ter nada. Pelo menos me parece mais justo dentro de um princípio de ser mais imparcial. Mas eu tenho uma preocupação com o critério do NHS, que na hora que você começa a fazer continha, e aí você olha, esse paciente ele ganhou 6 pontos aqui, ganhou 2 pontos aqui e ganhou 4 pontos aqui, e aí você fala, esse paciente tem 10 pontos, e o outro paciente tem 6. E aí, de repente, você tem um número de 6 pontos versus 10 pontos que dá uma sensação de objetividade que ela é falsa. Essa objetividade, ela não foi validada em lugar nenhum. É só um número que foi uma conta quase que aleatória. Não aleatória não é o termo correto, mas foi uma conta que não foi estudada quanto à sua acurácia ou à sua eficácia. Depois temos o critério desenvolvido pela AMIB, publicado recentemente em consenso com algumas outras sociedades do país, sociedades médicas do país. A AMIB publicou uma versão e aí eles publicaram uma segunda versão melhorada e acho que eles conseguiram juntar um pouco dos critérios de Pittsburgh com um pouco dos critérios do NHS, tirando a questão da idade na sua segunda versão. O critério da AMIB tem 3 princípios que vão ser obedecidos. O primeiro princípio é calcular o SOFA. O segundo princípio é avaliar se o paciente tem comorbidade grave com expectativa de sobrevida menor do que 1 ano. Se ele tiver, pontua sim, ganha 3 pontos. E o terceiro princípio é aplicar ECOG. ECOG é uma escala desenvolvida inicialmente para pacientes com câncer, que foi validada já recentemente em pacientes de UTI, mostrando que pacientes que são muito dependentes, eles têm pior desfecho. Porque quando o paciente é muito dependente, ou seja, ele não consegue mais sair da cama sozinho, ele não consegue mais fazer as suas atividades básicas sozinhos, esses pacientes eles têm menor reserva biológica, e aí quando você submete esse paciente a uma intervenção agressiva, por exemplo, uma intubação ou uma hemodiálise, a chance dele morrer aumenta ainda mais. E aí você classificaria o paciente segundo essa escala de ECOG, pontua o paciente, calcula essa pontuação e dá o leito para quem tem menor pontuação. E se você tiver um empate, você desempata com o SOFA. Esse critério da AMIB, ele também tem forças. Na minha opinião, a maior força dele é porque são várias sociedades médicas recomendando isso. E isso pode ser muito importante em termos de ter uma orientação institucional maior e evitar a confusão de cada um ficar fazendo o que quer. Ele é fácil de ser calculado, embora ele também tenha suas fraquezas. A fraqueza comum é que ele não foi validado também. Foi opinião de especialistas, intuições, a gente acha isso em consenso, então vamos seguir nesse caminho. Isso é bom, mas isso também pode ser um problema porque não foi validado.
Ele também tem aquele risco de viés de seleção do SOFA, porque quem tem exame, quem tem acesso a colher exame de sangue, por exemplo, plaqueta, bilirrubina, tem chance de ganhar mais pontos e ficar mais longe da UTI. Para quem não é médico, deixa eu explicar. Por exemplo, a plaqueta. Se você bate o olho no paciente, você não sabe quanto é que é a plaqueta dele. Se você colhe, e aí, se você não tem acesso ao exame, provavelmente você vai dar SOFA 0 de plaqueta. Se você colhe o exame de sangue, você encontra uma plaqueta baixa, esse paciente ganha ponto. Então, o fato de colher exame diminui a chance do paciente ir para a UTI, porque aumenta a chance dele pontuar. E mais ainda, uma coisa que para mim é bastante complicado de entender é que você vai dar o leito para quem tem uma menor pontuação. Mas aí você começa a ter um risco de dar o leito para quem tem uma pontuação. Quem vai ganhar? Quem tem pontuação muito baixa. E quem tem pontuação muito baixa é aquele paciente que está muito bem. O paciente que não tem disfunção nenhuma, ou que tem pouquíssimas disfunções, o paciente que não tem comorbidade, o paciente que é completamente rígido, esse paciente vai ganhar um score 3. Ele vai ser o primeiro aí da fila. Só que, para que eu vou internar esse paciente na minha UTI? Ele está bem. Então, eu acho que tem um risco da gente ceder um leito para um paciente que está bem demais em um leito que é valioso. E, por fim, queria apresentar um critério que a gente desenvolveu aqui na USP. Foi uma tese de doutorado de um aluno meu, o João. E o que a gente fez? Bom, como eu falei para os senhores, triagem todo intensivista do SUS faz. Infelizmente, todos os meus plantões, eu dava plantão sempre de quarta-noite, todo o meu plantão de quarta-noite tinha um leito vago. Aí o que fazia? Eu fazia o que todo médico de UTI faz. Vamos escolher paciente. É uma triste realidade, eu vou ser muito franco com vocês. Vamos escolher quem é o paciente. Aí você vai lá no pronto-socorro e tem aquele mundaréu de macas e você vê quem é o paciente que você vai trazer. Mas também tem, além dos pacientes do pronto-socorro, tem o paciente do centro cirúrgico, tem o paciente na enfermaria, tem o paciente não sei da onde. Quando não tem organização nenhuma, a escolha é feita assim, você vai lá, dá uma olhada no paciente por alto e chama, vamos levar esse paciente aqui. É muito triste, mas isso é muito real, infelizmente. Isso sempre me incomodou profundamente. Infelizmente, isso é tão comum que as pessoas nem entendiam isso como um grande problema. Isso é rotina, é parte, todo mundo fazia isso, em todos os lugares. A gente ficava muito incomodado com isso, então a gente propôs fazer esse estudo. Esse estudo que virou a tese de doutorado. Então o que a gente fez? A gente fez um algoritmo. Um algoritmo onde a gente pensou em 4 critérios que poderiam ser utilizados. 1. Se o paciente estava ou não usando um suporte artificial de vida. Afinal de contas, isto é o que define uma UTI. Usar suporte artificial de vida. Tubo, diálise, remédio para subir a pressão. O quanto que ele tinha de comorbidades, porque isso tem a ver com junto com comorbidades, junto com a funcionalidade, tem a ver com uma linha consequencialista de chance de sobrevivência. E uma avaliação prognóstica. Mas como que a gente fazia isso? A gente fazia isso dentro de uma planilha de Access, um programa da Microsoft que não tem conflito de interesses. Então, o médico que ia pedir um leito, ele ia lá e preenchia esse questionário no computador da central de leitos. E aí ele preenchia algumas informações básicas sobre o que o paciente tinha, como que ele estava, se ele estava usando suporte artificial de vida ou não. Preenchia sobre antecedentes patológicos de uma forma muito objetiva e muito fácil. Então, se o paciente não tinha nenhum antecedente patológico, se ele tinha doenças crônicas controladas, se ele tinha doença crônica com frequente descompensação, ou se ele tinha doença crônica em fase avançada sem possibilidade de cura, com expectativa de óbito nos próximos meses. Isso aqui aumenta a possibilidade de fazer um prognóstico mais acurado. Avaliava a capacidade funcional desse paciente, que dá uma medida da fragilidade da reserva biológica através de uma escala de CATS. E aí clicava em
independente, parcialmente independente ou com uma dependência importante, e avaliava a sua impressão subjetiva de prognóstico. Só que aqui tinha uma pegadinha. A pegadinha é que era o seguinte, ele clicava tudo isso gerava um banco de dados, só que o algoritmo que a gente criou, ele fazia algumas contas, na verdade, e basicamente esta informação aqui, o algoritmo ignorava se o médico respondesse, se ele achava que o paciente ia sobreviver sem sequelas ou ia sobreviver com sequelas. Se o médico respondia isso, o algoritmo simplesmente ignorava essa resposta. A única resposta que o algoritmo levava em consideração era se o médico achava que o paciente ia morrer. Por que a gente fez isso? Porque, sabidamente, tem muito estudo que mostra que o médico, ele tem um viés otimista. Ele acha que o paciente vai sobreviver quando o paciente morre. Mas quando o médico acha que o paciente vai morrer, a chance dele acertar é muito grande. Então, a gente só usava este aqui, quando o médico achava que o paciente não ia sobreviver, como um dos critérios no algoritmo. E o que o algoritmo fazia? Ele pegava todas as respostas e classificava de uma lógica não linear, não é uma soma, é uma combinação. De acordo com a combinação que o paciente tem, ele seria classificado em prioridades. E o que a gente viu é que esse algoritmo, respondendo essas perguntas, o algoritmo, ele consegue classificar o paciente em prioridades igual ao especialista. Então, você pega o especialista e pega a máquina, o desfecho é muito parecido. A classificação em ordem de prioridades é muito parecida. Veja, o algoritmo não indica a internação. Ele classifica só o paciente em ordem de prioridade e aí depois alguém toma alguma decisão com relação a isso. Ele é quase um complementar ao problema do CFM. Ele dá o substrato objetivo para a classificação do CFM, que é interpretativo. E quando começou a pandemia, a gente correu e conseguiu disponibilizar o algoritmo para quem quiser no site. Então, quem quiser é só entrar nesse site, ele não tem custo nenhum, e aí você consegue usar toda a lógica e o algoritmo sem custo nenhum. Então, ele tem algumas forças. Ele é objetivo, ele é fácil de ser aplicado, ele é escalonável para grandes demandas, porque você pode usar um estado inteiro, pode preencher o algoritmo e ele vai gerar um programa no computador e você vai criar um relatório com os pacientes criados classificados em ordem de prioridade, e isso não depende do número. O algoritmo tem capacidade, é um axis. Eu acho que uma outra grande vantagem é que ele organiza a fila. Em grande escala, é muito difícil você organizar essa fila. Porque aí depois entra um outro paciente, aí você perde o papel, você perde a informação, a fila fura, etc, etc. E ele foi validado. Maior desvantagem dele, ele precisa do Access. E o Access está disponível só num pacote avançado do Office, da Microsoft. De novo, eu não tenho conflito de interesses, mas a gente entrou em contato com a Microsoft e eles estão desenvolvendo, a própria Microsoft está desenvolvendo uma versão para ser disponível para quem não tem o Access. Eu não tenho ideia como eles vão fazer isso é muito além dos meus conhecimentos, mas o próprio vice-presidente da Microsoft Brasil está envolvido nessa história. E ele foi validado em um único centro aqui na USP. Mas é curioso, porque quando a gente mandou esse artigo para publicação, a gente conseguiu publicar numa revista importante, médica, e aí ele é revisado por pares. E um dos revisores, a revisão é sempre anônima, um dos revisores escreveu para a gente falando assim, olha, esse artigo é interessante, isso foi em 2016. Esse artigo é interessante, é legal, mas olha, esse problema ele não é real para a minha realidade. Ele não existe na minha realidade. E eu tive a oportunidade de ficar fora do país, Estados Unidos e Europa. Não existe triagem de UTI nos Estados Unidos e Europa. Eles nunca tiveram esse problema até a pandemia. Quem vive esse problema no dia a dia somos nós. Para eles pegaram um negócio completamente novo e começaram a desenvolver a partir de um problema novo para eles.
Mas, infelizmente, esse problema é crônico no nosso país. E eu acho que, nesse cenário, a gente está numa posição de vantagem, porque a gente já conhecia esse problema. A gente tem a oportunidade de validar uma coisa que eles tiveram que fazer na emergência. Para finalizar, eu acho que não só escolher o critério é importante, mas criar o processo para esse critério é importante tanto quanto. E esse processo, ele tem que ser flexível, porque dependendo do nível de catástrofe que a gente está, a régua tem que subir ou descer. Mais ainda, o critério, ele tem que ser avaliado também depois que o paciente interna, porque não tem nada de lógico, mas acho que quem gosta de behavior economics sabe que as nossas decisões não são lógicas muitas vezes, mas depois que o paciente interna, continuar reavaliando o paciente internado para ver se a gente está fazendo um benefício, está dando algum benefício para aquela pessoa ao longo da internação também é importante. E, infelizmente, a gente sabe que a discussão de cuidado paliativo nas UTIs brasileiras é muito pobre. A maior parte das UTIs brasileiras não discute adequadamente cuidado paliativo, discute muito mal. Então, essa reavaliação do paciente para pensar em cuidado paliativo ao longo da internação é muito mal feita nas UTIs brasileiras, infelizmente, na maior parte delas. Ainda antes dele internar, é importante também a gente lembrar que os critérios todos, eles precisam ser muitas vezes equacionados por um comitê, porque vai ter muito empate. E nesse empate, como é que você vai desempatar essa turma? Qualquer critério que você use. Ao invés de deixar uma pessoa para criar desempates, o que se recomenda é que você tenha comitês, idealmente com intensivistas envolvidos, bioeticistas envolvidos e outros setores da sociedade idealmente envolvidos também, para fazer o desempate. Mas esse desempate, muitas vezes, ele é corriqueiro. A gente implantou aquele algoritmo aqui na USP, mas a gente implantou, a gente não estava vivendo pandemia, e foi a primeira vez que a gente ia implantar esse algoritmo, a gente ficou com cautela mesmo. E acho que por prudência, a gente implantou o algoritmo, mas a gente não disponibilizou a classificação da prioridade. O que a gente faz? O que a gente fez? Qualquer um que ia pedir leito de UTI aqui no Instituto Central da USP, ele preenchia aquela planilha. E aí a planilha gerava um relatório. E esse relatório, ele tinha as informações relevantes para o processo decisório disponíveis ali. O que eu acho que é uma coisa que não passa, não está no radar, muitas vezes, da discussão, mas que faz total sentido na prática. Por quê? Muitas vezes, a fila, ela vem, na prática, exemplo real. Fulano, não sei quantos anos, hipertenso diabético, está entubado na UPA. E aí, as pessoas têm que tomar decisão com essas informações. Mas essas informações, do ponto de vista médico, é que nem eu falar para alguém do direito e falar: fulano tem um problema de direito penal. Aí o criminalista vai falar: mas tá bom, mas qual é o problema do direito penal que ele tem? É isso. O paciente entubado, ele tem um problema respiratório. Eu, como intensivista, preciso saber qual é a gravidade desse problema respiratório. É muito frustra essa informação desse jeito, ela é muito crua, ela é muito difícil tomar uma decisão com tão pouca informação dessa maneira. O que a gente fez, o relatório, ele dava um pouco mais de informação, mas informações importantes para tomar a decisão. E o que a gente viu é que, simplesmente dando o relatório com as informações necessárias, os médicos intensivistas começaram a tomar decisões melhores. Foi um nudge. Quem gosta de novo de Behavior Economics e conhece a ferramenta, é um empurrãozinho na tomada de decisão. Você só dá o substrato para ele decidir e a gente vê que a decisão muda. E o substrato com a tomada de decisão, o que a gente viu é que reduziu aqui na USP o número de pacientes internados com prioridade 5. Só com as informações adequadas disponíveis. O que que eu particularmente acredito que agora numa pandemia seria o melhor caminho é a gente adicionar uma camada nessa história. Então, naquele projeto original que a gente fez em 2016 aqui, o médico solicitante pede a vaga, preenche o questionário no computador.
na central de vagas, o algoritmo organiza a fila e classifica os pacientes em ordem de prioridade, gerando um relatório com as informações relevantes. Um plantão controlador do hospital que cede a vaga avalia essa lista e escolhe a vaga, escolhe o paciente conforme a ordem de prioridades. E em casos de empate, um comitê de triagem pode ajudar a desempatar ou tomar as decisões difíceis ou eventualmente recorrer uma instância a recorrência nessas questões. O que a gente propõe é que aquele algoritmo criado do computador classifique o paciente em ordem de prioridades e, eventualmente, nos pacientes que sejam empatados, ao invés de usar o SOFA, que precisa de exame laboratorial, existe um SOFA modificado, descrito e validado em literatura, que você não precisa de exame laboratorial praticamente nenhum. Que em vez de colher a gasometria, que é o exame que você colhe na artéria, você só vê a oximetria, que é aquele negócio que todo mundo agora compra para monitorar em casa mesmo, sua saturação. É só aquele negócio de dedo. Você, em vez de ver a bilirrubina, que é o exame laboratorial, você faz o exame clínico, só para ver se o paciente tem icterícia ou não. Se ele está amarelo. Ele é muito mais simplificado do que o SOFA e ele foi validado nessas situações quando você não tem exame disponível. Mas para encerrar, eu queria encerrar aqui mostrando que, por exemplo, essa questão ela é tão ampla e tão difícil que 2 grandes hospitais do nosso país, o Sírio, onde eu faço parte, e o Einstein, eles acabaram escolhendo caminhos diferentes, porque não tem um único caminho que foi encontrado como o ideal e não tem uma única recomendação institucional que foi encontrada como ideal. Por isso que eu acho tão importante uma discussão ser levada com tomadores de decisões de um Estado, juízes, CRM, médicos, para que possa se pensar numa coisa que seja o mais imparcial e o mais abrangente possível, que acho que ela é super necessária para uma discussão justa num tema tão difícil. E queria passar uma penúltima mensagem aqui, que tão importante quanto escolher o paciente que vai para a UTI é ter todos os cuidados necessários para o paciente que não vai para a UTI. Especialmente, dar um cuidado paliativo adequado para esses pacientes. Porque não é porque eu escolhi o melhor paciente para receber o leito da UTI que meu problema acabou. Não, meu problema está só no começo. O que eu vou fazer com aquele paciente que não vai? Que ele receba um tratamento digno, com controle da falta de ar, com um cuidado de fim de vida que seja bem feito, incluindo comunicação com a família, incluindo controle de sintomas, incluindo respeitando as vontades e preferências dele dentro do possível de uma catástrofe, é tão necessário quanto a discussão de quem vai para a UTI vai seguir o seu caminho. A gente não pode esquecer daquelas pessoas que não vão. A gente não pode deixar ninguém para trás. Não que ele não vá para a UTI é uma parte da história, mas que a gente continue cuidando dele de forma digna. Eu acho que é absolutamente necessário nessa questão. E eu encerro minha apresentação aqui trazendo um pouco da ideia de Aristóteles, que a gente deve perceber que eu sou um grande fã da parte ética que ele trazia. Mas ele colocava que todos nós temos nossas paixões, e uma das nossas paixões instintivas, entre aspas, animais, seria o medo. E para Aristóteles, o medo é natural, é dado. O que a gente vai fazer com o medo é que vai nos caracterizar como a nossa virtude. E aí o que ele colocava é que quando a gente deixa o medo prevalecer, a gente é covarde. Mas quando a gente simplesmente ignora o medo e toma decisões ignorando completamente o medo, a gente é temerário. E isso é tão ruim quanto ser covarde. E a prudência, que é o caminho do meio, segundo Aristóteles, que seria a coragem para Aristóteles é agir apesar do medo. Não é ignorar o medo e não é deixar o medo nos paralisar, mas agirmos decisões corajosas e a discussão de triagem aberta, franca, clara, envolvendo a sociedade, acho uma discussão que precisa de coragem para ser feita. E eu acho que ela é muito necessária, que os líderes
do nosso país tenham coragem para discutir com clareza, com sabedoria e com compaixão para a gente conseguir lidar dessa crise da melhor maneira possível. Obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Daniel. Acho que o senhor trouxe muita coisa para a gente pensar e refletir. Realmente é uma questão, acho que muito difícil, principalmente para quem está na linha de frente disso, mas também até para o judiciário, quando essas questões acabarem sendo judicializadas. Eu vou abrir a palavra para perguntas. Eu vou ver se no chat já tem alguma, mas de qualquer forma eu já vou abrir. Alguém quer começar fazendo pergunta? Se quiser, abre o áudio e pode começar. Eu quero. Tá me escutando? Estamos escutando sim. Vou pedir só para você se identificar para o doutor Daniel e daí fazer a pergunta. Daniel, aqui quem está falando é a Luciana da Adalto, tudo bem? Oi, Lu. Tudo? Muito bom estar aqui, muito bom te ouvir falar. Eu tinha feito a pergunta no chat, mas vou fazer aqui. Uma das críticas que eu escuto ao algoritmo de vocês aí da USP é sobre a questão de um viés subjetivo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, porque a gente participou junto um pouco da discussão da AMIB, enfim, nós estamos juntos em várias coisas, e eu ouvi algumas pessoas dizendo, mas o algoritmo da USP não é bom porque ele tem um viés subjetivo do que o médico escuta e isso acaba enviesando a tomada de decisão. Queria que você comentasse um pouco. Eu acho que eu discordo dessa crítica. Por quê? Ele tem 4 dimensões, né? 4 princípios que você vai olhar. O primeiro é completamente objetivo, é ver se o paciente está entubado ou não. O segundo é completamente objetivo, é uma escala de Katz. O terceiro é completamente objetivo, é avaliar as comorbidades do paciente. E o quarto, que poderia ser criticado como subjetivo, o que ele tem, a lógica do algoritmo, ele ignora a parte subjetiva dele. Ou seja, se o médico fala, não, esse paciente vai ficar ótimo, isso não é levado em consideração na lógica do algoritmo. Se o médico fala, eu acho que esse paciente vai morrer, a gente sabe que a acurácia, inclusive a gente mediu a acurácia disso, e a acurácia é muito alta. Não apresentei aqui, mas tem um terceiro artigo onde a gente mede a acurácia disso. Se o médico fala que o paciente vai morrer, quase 19 em cada 20 morrem. É muito acurado. Se o médico fala que o paciente vai viver, 3 em cada 10 morrem. É muito pouco acurado. O que a lógica do programa faz? Se o médico fala, o paciente vai sobreviver, o algoritmo não coloca isso na equação. Se o médico fala, eu acho que o paciente vai morrer, o que ele faz? Ele geralmente joga uma paciente uma prioridade para baixo. Assim, o que ele mostra, e a gente avaliou a acurácia, é que isso é acurado. E isso bate com a opinião do especialista. Isso foi medido. Então, eu acho que essa questão da subjetividade, o dado é objetivo. Tem uma mensuração mostrando que isso não acontece. Obrigado. Doutor Daniel, tem 2 perguntas aqui no chat, eu vou passar para o senhor, se o senhor quiser, eu vou passar as 2 e o senhor responde na ordem ou como o senhor achar melhor. O doutor Gebran, acho que teve que sair já da reunião, mas ele perguntou o seguinte, ele queria saber se o algoritmo, com a devida adaptação, seria aplicável para outros tipos de escolha, como filas para atendimento no SUS, para exames ou outros procedimentos. E a doutora Rafaela diz que em relação ao comitê que o senhor disse que deveria ser criado, quem que o senhor entende que deveria compor esse comitê, né? Quais especialidades médicas e de que forma seria a participação da sociedade? Olha, belíssimas perguntas. Em relação à pergunta do Dr. Gebran, eu acho que, infelizmente, não dá para extrapolar esse algoritmo para outras situações. Ele foi completamente pensado, as perguntas que orientam eles foram todas feitas para a lógica de triagem para a UTI. O que eu acho que daria é começar a pensar em outros estudos, usando algoritmos com outras perguntas para outros desfechos. Acho que isso dá. Mas aí é abrir um outro canal, abrir um outro campo de conhecimento. Em relação ao comitê, eu acho que
dificílima e importante pergunta. Minha opinião é que, e eu concordo com a opinião do professor Truog, lá da Harvard, que eu acho que tem algumas pessoas que têm que estar necessariamente envolvidas. Eu acho que uma parte que tem que estar necessariamente envolvida é alguma parte da gestão do hospital. Então, não sei, o diretor clínico, o diretor técnico, alguma parte da direção do hospital tem que estar envolvida. Uma outra parte que eu acho muito importante estar envolvida é o olhar do intensivista. Porque o intensivista, em última análise, ele consegue avaliar algumas questões práticas do benefício do uso do recurso. E eu acho que uma terceira parte, que pode ser inclusive um bom desempate, é um olhar da sociedade civil. Porque geralmente a diretoria técnica e o intensivista vão ser a parte médica. Mas eu não sei se ou um bioeticista ou algum representante do jurídico para fazer um contraponto e pensar junto, e aí seriam 3 partes envolvidas. Uma parte mais administrativa, uma parte mais médica e uma parte mais social ou jurídica. Mas isso está muito longe, estou longe de ter a convicção de ter uma resposta definitiva para isso. Doutor Daniel, a doutora Rafaela ela continua perguntando o seguinte: se após o intensivista preencher o formulário pedindo a vaga na UTI, vai para a central de vagas, que a partir do algoritmo faz a priorização. No algoritmo varia de central para central? Aqui é que existem critérios diferentes conforme cada estado? Não, porque o script é o mesmo. Assim, para tentar explicar um pouco melhor a lógica. Você preenche a planilha. Aquela planilha, ela vai gerar um Excel. E esse Excel, ele vai ser utilizado no Access. E aí, cada uma daquelas células, ela vai gerar vai ser pontuada, e aí tem uma fórmula que vai juntar as coisas, e esse script, ele é o mesmo. Ele é o mesmo para todos. Então, a classificação da prioridade vai ser sempre a mesma para todos, em todos os lugares. Acho que isso confere uma enorme imparcialidade ao algoritmo. O pessoal do HU de Londrina pergunta para o senhor se o critério é usado no pré-hospitalar ou apenas dentro do hospital. Pode ser usado em qualquer lugar. O que a gente está conversando com a Microsoft, eu vi, acho que até o João está aqui, o João que está liderando essa conversa com a Microsoft, é porque, assim, para o sujeito preencher, ele precisa do Access. E, de novo, o Access, ele é um programa avançado do Microsoft Office. Então, o cara que está lá, sei lá, na UBS, está com o paciente entubado na UBS, esse cara não tem o Access. Então, ele não conseguiria preencher o algoritmo na UBS. Acho que isso é um grande problema do algoritmo. Mas a Microsoft se disponibilizou, e eu não sei direito como é que eles vão fazer, mas eles estão trabalhando nisso, de fazer de um jeito para que o sujeito que esteja na UBS consiga preencher a partir da UBS. E eles estão trabalhando numa solução de tecnologia para isso que eles devem apresentar em breve. Acho que o João estava aí, eu não sei se ele pode comentar um pouco mais. Ele conversou com a Microsoft, inclusive conversou ontem. Então, agora eu vou abrir pela ordem quem se inscreveu aqui para perguntar. Primeiro o doutor Sobânia, depois o doutor Bruno e depois a Caroline. Pode ser? Doutor Sobânia, está com a palavra. Bom, primeiro, eu sou um cirurgião, ortopedista, mas eu fui gestor. E gestor, eu vivi esses problemas, né? De você precisar de uma UTI e você ter dificuldade de internar. Então, de você conseguir colocar esse paciente numa UTI. Então, é uma situação dramática que você já falou de vários anos, né? Então, eu gostaria de saber, porque nós estamos numa pandemia. A pandemia traz uma coisa boa, que é todo mundo enxergar o sistema, né? O sistema. Como o sistema nosso não é para todo mundo, então todo mundo não enxerga o sistema SUS, quando, na verdade, ele é fundamental para a segurança da saúde no país. Mas eu perguntaria assim, porque nós estamos na pandemia, como é que você está vendo isso, né? Como é que você está usando esse teu algoritmo no momento atual e como é que você está vendo a situação de São Paulo, né?
porque você está vivendo essa situação. Nós não estamos vivendo essa situação porque estamos com a curva bastante baixa e tem leito para me tratar se precisar, né? Então, é mais ou menos isso, é uma curiosidade. Acho que talvez a cooperação sua com o CFM possa completar essa resolução e melhorar essa resolução, onde você vê alguns pontos críticos. Doutor Sobania, ótima pergunta. Ótima e difícil pergunta. Minha impressão, assim, logo começou essa pandemia, uma das primeiras impressões que eu tive é que essa pandemia colocou o mundo inteiro na pele de um paciente e de um médico do SUS. Porque para quem está imerso no SUS, esse problema não tem nada de novo. Isso. A única coisa que tem de novo nesse problema é a magnitude dele. A essência do problema é a rotina do SUS. Mas imaginar o mundo inteiro, seja países desenvolvidos, seja as nossas classes sociais que têm direito a acesso à saúde privada, saúde suplementar, com medo de repente não ter acesso à saúde, isso é a realidade do SUS. Então, acho que o mundo inteiro ficou na pele do SUS. E eu acho que isso pode ser positivo, porque acho que de uma certa forma a gente consegue pensar numa coisa mais equalitária mesmo, né? O que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui em São Paulo que, assim, acho que a gente teve um início, na minha opinião, muito, muito bom. Assim, o início foi um caos, como tudo, em todos os lugares, mas rapidamente ações foram tomadas e acho que São Paulo conseguiu achatar a curva. E na hora que achatou a curva, especialmente a saúde suplementar, depois da confusão, que eu vivia o início da confusão lá no Sírio, depois da confusão, a gente chegou num estado de equilíbrio na saúde suplementar. Onde, por exemplo, no Sírio, o número de entradas é igual ao número de saídas. Então, o sistema está funcionando. O que a gente viu aqui em São Paulo, o que a gente está vivendo aqui em São Paulo, é que, acho que até pela desigualdade bruta desse nosso país, e triste desse nosso país, o que aconteceu é que a população mais carente, a curva começou a acelerar de novo. E aí, o que aconteceu é que o SUS, para variar de novo, começou a estourar. Mas, ao mesmo tempo, algumas ações foram precocemente e efetivamente tomadas. Então, por exemplo, os hospitais de campanha daqui estão fazendo um trabalho essencial. Porque eu vi também a Leila, é uma das compõe aqui o comitê de crise aqui do HC, porque, por exemplo, aqui o Instituto Central está conseguindo fazer um trabalho, na minha opinião, está dando um orgulho do que está sendo feito aqui. Poucas vezes eu tive na minha vida de sentir que, poxa, o que tinha que ser feito está sendo feito. Então, nossa, eu não sei se as pessoas têm dimensão do que é passar de 100 leitos de UTI para 300. Cara, não é colocar 300 aparelhos. Colocar 300 ventiladores é o de menos, honestamente falando. O difícil é você montar uma logística e o capital de cuidado para cuidar de 300 pacientes. E eles conseguiram fazer isso de uma maneira que é brilhante. Isso é mérito da USP. SUS. Mas isso funciona porque tem um hospital de campanha. E o hospital de campanha consegue atende a demanda de baixa e média complexidade e consegue encaminhar rapidamente para esses leitos de alta complexidade que foram criados aqui. Ou seja, é uma logística pública que foi criada de maneira muito rápida e que está conseguindo atender a demanda, lógico, crescente, e aí a estrutura está crescendo também, mas que está dando, honestamente, e acho que é uma coisa que, pelo menos na minha vida, é rara, de ter orgulho das iniciativas públicas, mas aqui está dando. Perfeito. Obrigado. Doutor Bruno, está com a palavra. Doutor Daniel, excelente sua fala, quero agradecer rapidamente, até para quem não é da área como nós, eu acho que conseguimos captar bem, muito objetiva e ao mesmo tempo muito profunda. É só uma questão rápida que me ocorreu. Em determinado momento o doutor falava da necessidade não só de fazer a triagem na hora de
receber e destinar o paciente para o leito UTI, mas também depois que ele está já na UTI. Essas pesquisas, esses protocolos de seleção de pacientes, eles avançam também sobre, eventualmente, desocupação de leitos ocupados, desocupações em tese, que seriam, no primeiro momento, precoces, para liberar para outros pacientes, ou não? É sempre a partir do momento em que há um leito vago, como é que vai ser a escolha dos pacientes que vão entrar? Ou, não sei se eu me fiz claro, assim, ou se também se pensa em tirar paciente precocemente porque tem um outro com uma urgência maior do que aquele que, em tese, ficaria mais algum tempo. Excelente a sua pergunta, Bruno. Minhas considerações sobre isso. Eu acho que se simplesmente olhar para um paciente e falar, esse aqui sai para outro entrar, eu acho que o médico, quando faz isso, ele está ferindo o seu próprio ética de cuidar daquele paciente. O médico que está ali na beira do leito, ele tem que cuidar do paciente que está ali na frente dele. Então, eu não acho justo você falar, não, tira esse paciente para colocar outro. Agora, nem isto e nem o oposto disso, que é uma lógica de obstinação terapêutica, que é o paciente entrou, tinha muita comorbidade, e a gente experiência aqui, antes de vir para cá, a gente estava discutindo, estava passando visita lá na UTI, e para dar 2 exemplos reais, 2 senhoras idosas com muita comorbidade. Uma delas internou, a gente estava super preocupado com a quantidade de comorbidade que ela tinha. E sabe o que está acontecendo com ela? Muito bem. Estamos programando a extubação dessa senhora hoje. A outra senhora, caso muito parecido, também octogenária, também com um monte de comorbidade, mesmo tratamento. E sabe o que aconteceu com ela? 5 dias de UTI, ela só piora. O que a gente vem falando com a família? É conversa diária com a família. E isso faz toda a diferença. A gente faz aqui conversa todo santo dia com todas as famílias por videoconferência. E você vai explicando. Assim, eu recebo a família, primeira vez que eu converso com a família, eu falo, olha, prazer, meu nome é Daniel, sou médico aqui, todo dia entre 11 e 1 da tarde a gente vai se falar. Eu só vou te prometer uma coisa, eu vou te falar a verdade, não vou te poupar de nada. E eu vou falando a verdade, o que eu tô vendo. Eu falo, olha, ela tá grave, tem um risco grande de morrer, mas tem uma chance de sobreviver, a gente vai buscar essa sobrevivência. Aí no dia seguinte, para uma das senhoras, fala, olha, ela tá grave, o risco continua alto, infelizmente agora apareceu uma outra gravidade que o rim está piorando. Aí no dia seguinte, olha, agora o rim está piorando e a chance de sobreviver está ficando cada vez menor, e não só de sobreviver, mas de ela sair com um mínimo de independência. O que ela achava disso? E aí você vai construindo o raciocínio junto com a família, e para essa segunda senhora que está piorando, a família ontem, quando a gente estava conversando com ela, a família falou, doutor, ela não queria viver desse jeito, ela está falando para a gente. Aí você constrói a conversa. Eles falam, então faz o seguinte, vamos mudar o objetivo de cuidado aqui. Vamos cuidar para que ela não sinta dor, para que ela não sinta desconforto e para que a natureza siga o caminho dela da forma mais digna e natural possível. Família, obrigado, doutor, é isso que a gente quer. Ou seja, simplesmente... Só com a concordância da família, então, né? Sempre, 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 sempre. Eu acho que, ainda mais no nosso país, com tanta tradição violenta, autoritária, dar essa abertura para autoritarismo médico, na minha opinião, é perigosíssimo. Agora, simplesmente jogando claro, mostrando as coisas saem. É prática médica de cuidado paliativo dentro de UTI, que infelizmente não é feita no nosso país em larga escala. Muito obrigado, doutor. Doutora Caroline, está com a palavra. Oi, Dani, bom dia a todos. Dani, muito obrigada por tudo, né? Dani foi uma pessoa que na hora que começou a pandemia, meu nome é Carolina Polônia, sou aqui da Bahia, e tento construir o sonho de cuidar da forma mais ética e possível, principalmente dos pacientes de cuidados paliativos. Nesse contexto, eu com o João, que foi a pessoa que pensou junto com o Dani nessa tese de doutorado, a gente está implementando esse programa aqui. A gente conseguiu uma boa notícia, Dani. A gente construiu o programa para ser de graça. Provavelmente a gente vai poder construir isso para doar para os outros estados, no meio desse caos.
como você falou, ainda não são todas as coisas validadas. Então, eu queria fazer um convite para quem quiser discutir sobre isso. E, óbvio, se você e João puderem participar desse grupo, para a gente tentar construir esse instrumento, para tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis e para te dizer que os pacientes classificados como 5, pelo menos aqui na Bahia, a gente vai olhar por eles com certeza e vai monitorar para que essas pessoas também tenham dignidade e cuidado, assim como eu aprendi com você. Era apenas isso, é um convite que eu venho fazer a todos para a gente tentar estudar esse instrumento. A gente acrescentou algumas coisas, fez alguns ajustes junto com o próprio João e queria convidar todos para isso, para a gente juntos tentar enfrentar essa batalha. Aqui é um país, aqui é um estado pobre, né? Como todos sabem, a Bahia tem uma renda per capita bem baixa e é muito diferente de cada lugar. Tem lugar que a gente só vai ter um ventilador para toda a população daquela região, entre outras coisas. Então, é como o Dani falou, não dá para deixar ninguém para trás, não. Era só um recado. Obrigada a todos, obrigada, Dani, obrigada, João, e até breve. Gente, antes de eu passar para a próxima pergunta, só rapidinho, tem gente perguntando sobre a disponibilização da reunião. As nossas reuniões, elas ficam disponíveis na página do comitê. Então, quem quiser vai ter acesso lá. Eu só vou precisar de uns dias agora, porque o nosso site, na Justiça, ele acabou de mudar. Então, talvez ele não esteja disponível hoje, mas só semana que vem, tá? Doutor Daniel, oi. Só bem rapidinho, assim que tiver pronto, acho que a gente pode mandar o link do vídeo, né, no grupo? Isso, podemos. E acho que o doutor Daniel daqui a um pouco tem que sair. Então, eu vou passar para essa última pergunta que está aqui no chat. Acho que eu consigo ficar aqui até as 10h30, depois eu tenho que voltar lá para... Então tá bom. Então, vou passar para essa pergunta que é da Verônica, de Biporã. A pergunta deles é se o senhor tem alguma consideração acerca do transporte sanitário, de USPA para hospitais gerais, secundário ou terciário, rede SAMU, garantir o acesso ao leito correto no melhor tempo de resposta. Eu tenho, minha impressão é que essa discussão de transporte, ela é uma logística sequencial depois da discussão da alocação do leito. Se a gente conseguir alocar rapidamente e de maneira acurada e ética o leito, o transporte vai ser uma consequência mais fácil. Então, vou usar uma ambulância UTI para levar para UTI, posso levar uma ambulância mais simples para levar para um hospital de campanha, por exemplo. E eventualmente, no hospital de campanha, eu posso fazer uma enfermaria de cuidado paliativo. Então, o transporte, ele é uma consequência da escolha do leito. Agora, se a escolha do leito não é clara, a gente vai acabar usando, às vezes, a ambulância de UTI para o paciente que está em fim de vida e o paciente que precisava da ambulância UTI não tem ambulância UTI. Doutor Donizete, eu não sei se o senhor quer fazer alguma consideração pelo CFM antes que o doutor Daniel tenha aqui. Não, posso falar. Oi, bom dia a todos. Eu queria elogiar muito a apresentação, acho que foi muito didática, muito completa, muito ampla. Queria só passar uma manifestação que na gestão passada, eu tive a oportunidade de coordenar a Comissão ProSUS, que defende o nosso SUS pelo Conselho Federal, e ali eu assim, presenciei muito, além de toda a minha vida, as grandes desigualdades sociais de distribuição de receita e os grandes problemas que o nosso SUS tem, fazendo um sistema caótico em muitos locais e que hoje está em colapso da mesma forma. Então, seria falta de gestão, subfinanciamento e falta de integração de redes, seriam os grandes problemas principais. Quando foi discutida essa resolução, ela foi muito debatida junto com a MIB e junto com a Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, e o item criticado da subjetividade é uma coisa interessante, mas se discutiu muito as autonomias, seja a autonomia da família, né, quando ela tem direito a manifestar a sua escolha e tempo para isso, e a autonomia do médico. Ainda nós confiamos muito na razoabilidade e no bom senso, considerando principalmente a desigualdade de conhecimento que nós temos, médico, entre os diversos níveis de atenção. Então, hoje, infelizmente, nós temos ainda
em nossas UPAs, que seria um grande refúgio, médicos recém-formados e com ainda preparo limitado para o mesmo conhecimento que nós temos um intensivista. Então, a lógica dessa resolução, na sua subjetividade, foi até, de certa forma, proposital, no sentido de propiciar atendimento médico às humanidades, sejam elas positivas até as negativas. Então, mas eu acho que todo o processo deve sempre receber melhorias. Eu acho que nós temos que discutir, temos que encarar essa pandemia como catástrofe, é um pouco diferente de uma decisão de cuidados, talvez só após internação, mas na hora que alguém pede ajuda e manifesta que ela quer ser tratada, ela merece receber todos os critérios, e não é justo também, da mesma forma, colocar nas costas do médico essa decisão só. Eu acho que nós temos que dar para ele a oportunidade da tomada de decisão, mas respaldada, sim, em comitês de ética ou de bioética, ou com outros nomes, seja de pandemia, crise, de que você crie critérios técnicos e sistematizados para que você consiga promover uma igualdade ou buscar essa igualdade de acesso à saúde. O nosso grande problema é acesso à saúde. E que essa pandemia sirva muito como reflexão para nós valorizarmos o nosso modelo SUS, o nosso modelo universal, e isso só é possível com a participação de toda a sociedade, todos os atores inteligentes e influenciadores. Então, sem falar demais, mas parabéns. Muito provavelmente nós vamos entrar em contato consigo. Eu hoje estou na primeira vice-presidência e essa área ela coordena todas as câmaras técnicas e comissões do nosso Conselho Federal de Medicina. Vou te convidar para você conversar com a nossa Câmara Técnica e que depois talvez passe pela plenária e, a partir desse momento, se você assim aceitar o convite, puder participar, nós sim, podemos construir normas que a gente julgue melhores para a sociedade brasileira e para o exercício da medicina. Era isso. Só agradeço. Doutor Daniel, o senhor acha que a gente tem um tempinho assim só para uma última pergunta que apareceu aqui no chat? Acho que até às 10h30 eu consigo. Então tá. Desculpa, deixa eu só agradecer ao doutor Donizete e estou inteiramente à disposição. Acho que uma das coisas mais fortes nessa pandemia que eu sinto é que ela conecta a gente com nossos propósitos de servir alguma coisa que seja maior do que cada um de nós. Acho que a partir do momento que todo mundo se vê com a vida em risco, ou a gente faz alguma coisa que possa ser maior do que a nossa vida, ou a gente vai ficar paralisado pelo medo. Então, pode contar comigo, doutor Donizete. Doutor Daniel, a Renata, ela pergunta o seguinte: como poderia ser argumentado com o gestor do hospital que cuidados paliativos trazem diminuição de gastos? Os cuidados paliativos são novos para muitas pessoas que não veem o alcance de todos os benefícios que podem trazer. O senhor tem alguma coisa para falar sobre isso? Tenho. Aí você me jogou para minha zona de conforto, porque essa é onde que eu passei meus últimos 10 anos debruçado. Acho que tem várias coisas para falar sobre isso. Acho que tem uma questão, sim, é muito forte a quantidade de evidências que tem que cuidar paliativo reduz custo. É brutal. Uma conversa, tem um estudo randomizado publicado numa enorme revista médica mostrando que uma conversa técnica de cuidado paliativo, cada minuto dessa conversa, ela é capaz de reduzir em torno de $300 no custo total, minuto. Por quê? Porque é uma conversa técnica. O grande desafio, na minha opinião, para cuidar paliativo é que as pessoas, e isso eu digo, eu fui presidente da Academia Nacional de Cuidado Paliativo. Eu rodei esse país de cabo a rabo. Eu fui para 64 cidades diferentes, norte, sul. Fui para hospital de excelência, hospital de periferia. Em todos os lugares que eu fui, eu vi o mesmo problema. Tanto de pacientes em fim de vida, e uma enorme quantidade desses pacientes em fim de vida internados em UTI,
muitas vezes sem ter uma conversa sobre diretiva antecipada de vontade com as pessoas. E mais ainda, o que mais existe são todo mundo, não é que acha que sabe fazer cuidado paliativo, todo mundo tem certeza que sabe. Mas as pessoas não só têm certeza que sabem, mas você pergunta, mas espera aí, então como é que você converte fentanil para morfina? Como assim? É uma das coisas mais básicas que existem em cuidado paliativo, as pessoas não sabem fazer. Então as pessoas acham que sabem, mas pouquíssimas profissionais de saúde de fato estudaram o que é. E aí isso gera um problema enorme, porque cada um acha uma coisa que é cuidar paliativo. Algumas pessoas acham, têm certeza que cuidar paliativo é fim de vida. Outras pessoas se sentem justiceiros de cuidar paliativo. E querem fazer cuidar paliativo como justiça com as suas próprias mãos. Esse paciente aqui, ele não merece isso, e vai lá e quer desligar as coisas. Eu tenho desespero com esse tipo de pessoa. Quando as pessoas conseguem entender que cuidar paliativo é uma competência técnica baseada em evidência, que tem não só benefício em impacto econômico, mas tem um enorme benefício em satisfação com o cuidado, em cuidado seja mais digno, e tem meta-análise mostrando isso, as pessoas conseguem entender que cuidar paliativo é uma competência que ela tem que permear o sistema de saúde. Mas acho que isso, nosso país ainda está muito longe da gente chegar nessa realidade. A gente teve muitos avanços nessa última década, mas esses avanços só mostraram que a gente tem um caminho longo ainda a percorrer. E uma pandemia, eu espero que essa pandemia está acelerando tendências que já tinham. Eu espero que acelerar a tendência do cuidar paliativo feito com técnica e qualidade seja uma das tendências que essa pandemia possa acelerar. E não com achismos, porque com achismos ou com esse senso do justiceiro, eu acho que é perigosíssimo. Perfeito, doutor Daniel. Muitíssimo obrigada. Doutor Daniel, um minutinho ainda para o seu horário. Eu queria agradecer muito a presença, foi ótimo, acho que esclareceu muito para a gente, o doutor Bruno até colocou bem, foi bem didático. Para nós que não somos da área, a gente tem, nós, da área do direito, a gente tem alguma dificuldade em entender a área médica, a gente se esforça para isso, as pessoas que estão aqui nesse comitê, mas a sua fala foi muito didática, acho que esclareceu muito, mostra todos os desafios que nós temos ainda, mostra também que a importância da participação da sociedade nessa discussão, né? Porque são escolhas que vão interferir na sociedade como um todo, a gente não pode deixar a sociedade de fora disso. Foi muito importante o senhor ter vindo. Eu estou vendo aqui no chat, o senhor só recebeu elogios, não sei se o senhor está vendo aí, mas isso mostra o quanto a gente tinha um anseio de escutar algumas coisas sobre isso, porque isso causa muita dificuldade, principalmente para nós juízes, e acho que para todos os operadores do direito, ter que se deparar com uma situação dessa, né? Então, acho que foi muito esclarecedor para a gente. Eu espero que o senhor possa nos ajudar em outros temas, em outras situações que a gente precise. A gente também está aberto aqui para o que o senhor precisar, é um comitê bem plural, né? O senhor viu, acho que no começo, com pessoas de todas as áreas, se sinta em casa aqui, eu vou colocar depois ali o meu contato, se o senhor precisar de algo que a gente possa ajudar. E eu agradeço muito o senhor ter vindo, mesmo, acho que o agradecimento é de todos, foi um prazer enorme, e continuem assim firme no trabalho de vocês, que isso tudo traz muito orgulho para nós todos. Muito obrigada mesmo, tá? Pela disponibilidade e pelo tempo, palminhas virtuais, porque a gente consegue. Eu que agradeço, é uma oportunidade, é uma felicidade ter essa discussão aberta com várias partes da sociedade, que assim é que a gente consegue construir.